De acordo com alguns dos principais bancos do país, milhares de canadianos podem estar vulneráveis e não conseguir pagar as prestações das suas hipotecas, sendo que muitos deles têm de mudar o estilo de vida para cumprirem com as suas obrigações. Convidamos o agente de hipotecas Paulo Rocha para nos explicar todo este processo e impacto de não se conseguir cumprir com o pagamento das hipotecas. Muito bem-vindo, Paulo. Boa noite, Sérgio. Portanto, isto é um caso que não é novo, continua a acontecer, não é, no mercado das hipotecas. Correto. Não é nada novo, mas já há vários anos, talvez há 10 anos, que a gente não vê que os bancos não estão preocupados com o aumento desta situação. Hoje em dia, que estamos a começar a ouvir os bancos começarem a notificar um pouco de alarme que está a começar os números estão a começar a aumentar e estão a aumentar a provisão dos créditos começarem a falhar. Estamos, portanto, a falar de uma pequena percentagem, neste caso, neste último relatório, onde vários CEOs de bancos canadianos vieram alertar para o facto. Sim, por enquanto ainda estamos a falar de números muito pequenos, não é? Estamos a falar em números dentro de 1 a 2,5% é a provisão em vários bancos. Mas é importante notar que é o princípio de um aumento que a gente já não vê talvez há 10 anos. Portanto, isso é bom notar que alguma coisa está a acontecer. Há alguma previsão de que se possa agravar todo este cenário na falha do pagamento de hipotecas? Isto pode começar a ser um ciclo vicioso, não é? Em que estamos também a começar a notar não muitos, mas alguns emprestadores de dinheiro privado estão a começar agora a chegar à altura de renovar as mortgages e eles estão a dizer que não querem renovar, portanto querem o dinheiro de volta. Então, quem tinha a mortgage, a casa hipotecada privada, e agora o lender está a pedir o dinheiro de volta, está numa situação muito má. Não é? E então isso pode provocar que ponham as casas à venda. Enquanto as casas vão à venda, os preços das casas podem tender a vir para baixo e então fica um ciclo vicioso em que mais e mais pessoas começam a falhar nos pagamentos e os juros começarem a aumentar. Obviamente que isso ainda vai agravar mais. É importante aqui também explicar o que é que pode acontecer a quem não é falhar os pagamentos e como é que funciona todo esse processo, não é? Sim, falhar um primeiro pagamento há um custo envolvido, não é? Normalmente é entre, eu penso que é 50 a 150 dólares, depende do banco. Depois, se falhar segundo, portanto 60 dias sem fazer um pagamento no crédito, os bancos já começam a mandar cartas. Logo na primeira, ao fim de 30 dias, já começam a mandar cartas. Mas quando chegar aos 90 dias ou 3 pagamentos seguidos falhados, os bancos nessa altura começam o processo de começar a pôr a casa à venda. Okay? O processo ainda demora um tempo, mas ao fim de 90 dias de não receber um pagamento, o cliente recebe uma carta do banco a dizer que o cliente precisa de pagar as prestações todas até X dia. Se não receberem o dinheiro até X dia, o banco depois entra para a frente para o tribunal para pedir a autorização para pôr a casa à venda. Exatamente como estavas a explicar, o banco não pode tomar conta da casa, mas sim pode colocá-la à venda. Correto. Nos Estados Unidos os bancos podem ficar com a casa. Aqui no Canadá não. Mas o que eles podem fazer é pedir ao tribunal para ter acesso à casa para pôr lá à venda. Também quem fique numa situação dessa de o banco, não é, vender a casa depois num futuro próximo de, não é, tentar fazer a aplicação, a candidatura para uma nova hipoteca será muito difícil. Claro, muito, muito difícil. A falhar logo um pagamento do crédito de uma casa já se torna complicado. Falhar 2 torna-se muito complicado, falhar 3 e depois, eventualmente, a venda da casa fica uma situação em que, pelo menos nos bancos maiores no Canadá, vai ser quase impossível conseguir outra vez, não é? Pelo menos no prazo curto. Agora, há outros lenders que são capazes de emprestar dinheiro, sim. Com taxas mais elevadas, não é? O juro mais elevado, situações diferentes, mas sim, pode sempre encontrar, mas torna-se mais difícil.
Portanto, prevê-se num futuro próximo que esta situação possa aumentar devido também à inflação que existe no Canadá, o alto custo de vida. Sim, está tudo a aumentar, não é? Portanto, as pessoas agora começam, as famílias começam a fazer decisões. Ok, eu tenho que pagar os meus débitos, as minhas despesas, mas também tenho que comer. Então, tornam-se muitas famílias agora a fazer aquela, ok, vamos poupar no comer, mas só posso poupar um pouco, e começam as coisas a falhar. Mas sim, quanto mais a inflação aumentar e quanto mais o juro aumentar, mais isto torna-se muito difícil para muitas famílias. Quem começar a entrar numa situação parecida com essa, dificuldades financeiras, que está com uma hipoteca, quais é que são os primeiros passos que devem tomar? A primeira coisa é logo falar ao banco, explicar a situação e depois ver se podemos, se o banco pode facilitar numa forma ou de outra. Muitas vezes não há muito que os bancos podem fazer, mas a melhor coisa é avisar o banco que está com dificuldades e a ver se eles conseguem ajudar de uma forma ou outra. Depois, logo seguir, é começar a tratar de arranjar dinheiro para ver se a pessoa tem possibilidade de pagar. Se a família, a pessoa vê que sim, eu tenho possibilidade de pagar, tive um prazo agora complicado, mas no futuro consigo pagar, então tentar arranjar uma forma de receber aquele dinheiro para pagar o que está em atraso, que é para depois parar todos os processos que os bancos estão a começar. Isso pode ser tão fácil como um empréstimo a um familiar, ou então pode ser uma segunda mortgage privada na casa que se possa buscar. Mas temos que sempre lembrar que os pagamentos vão aumentar a fazer uma segunda mortgage. Portanto, temos que ver que a família tem a capacidade para fazer os dois pagamentos agora. Se não tiver, a melhor opção naquela altura é pôr a casa da venda antes do banco chegar ao tribunal com o processo para pôr eles à venda. O Paulo estava aí a mencionar uma segunda hipoteca, portanto vai trazer mais custos, mas pode ser uma solução de imediato. Pode. O pagamento mensal vai aumentar. Vai haver também, normalmente, quando se faz uma segunda mortgage, há custo envolvido para registar, portanto, há advogados para pagar, há avaliações de casas para pagar, então há custos logo para pagar. Mas, se é uma situação em que a pessoa ou a família vê que daqui a 3, 4, 5 meses ou um ano, que eles vão estar numa situação completamente diferente e vão ter a capacidade para pagar os créditos naquela altura, pode fazer sentido, não é? Eu dou um exemplo, uma pessoa que talvez ficou doente e vai estar 6 meses, 8 meses fora sem trabalhar, não é? E não tem seguro. Uma pessoa assim sabe que ao fim quando começar a trabalhar outra vez, pode fazer pagamentos. Então, arranjar uma solução temporária com uma segunda mortgage pode fazer muito sentido, sim. Tudo isto depende também das taxas de juros e também das futuras decisões do Banco do Canadá. Portanto, nenhuma previsão quando é que estas taxas vão começar a estabilizar? A minha opinião, eu acho que ainda vamos ver pelo menos mais um aumento, talvez 2 aumentos, e depois eles devem começar a parar para ver o efeito que está a fazer na economia. Nós estamos a ver que nos Estados Unidos os números da inflação baixaram bastante de novembro para dezembro. E então, se a inflação começar a descer, a previsão então é que os juros passam a aumentar e há a possibilidade deles até ao fim do ano ou no ano seguinte começarem a baixar um pouco. Mas isto ninguém sabe. Há muitos fatores que podem acontecer. A guerra na Rússia, muita coisa assim, o preço do petróleo, que pode dar efeitos diferentes. Mas para já o que a gente estamos a prever é isso. Portanto, vamos aguardar, Paulo. Já vamos continuar a conversa num outro tema desde já. Muito obrigado também por partilhar a sua experiência no que diz respeito à indústria das hipotecas e tudo bom. Obrigado, Sérgio. Até já. Até já. Paulo Rocha, agente de hipotecas, sobre este alerta de alguns bancos de familiares canadianos estão a ter grandes dificuldades de conseguirem pagar as suas prestações das hipotecas. Vamos voltar após um curto intervalo. Até já.